Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, vamos fazer aqui uma reação em corte, falando tudo sobre o Palmeiras que enfrenta aí o São Paulo, né, pelo Campeonato Paulista aí, a semifinal. Vai falar um pouquinho sobre a escalação, quem vai estar para esse jogo, vai falar um pouquinho também sobre o mercado da bola, tudo nesse vídeo aqui. Então assista até o final e não perca nada que você vai ficar bem informado sobre o Palmeiras, galera. Então, sem mais enrolações, fica com o vídeo aí que tá muito interessante. Polêmica e muita rivalidade. Isso é uma coisa que tem de monte na outra semifinal do Campeonato Paulista. E dessa maneira a gente pode definir os últimos clássicos que ocorreram entre Palmeiras e São Paulo. A física explica essa rivalidade. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. São anos de choque rei na potência máxima. Nesse domingo tem lei da física. A gravidade vai fazer a moeda cair e definir quem dá o pontapé inicial na Arena Barueri. O Palmeiras, invicto a 10 jogos contra o rival, ou o São Paulo, time que mais venceu o Verdão na era Abel Ferreira. Esses elementos já estiveram no mesmo campo outras vezes e a equação quase sempre termina em choque. Se tem um capítulo que o São Paulino não gosta nessa história, é o Brasileirão do ano passado. No primeiro turno encarou o Palmeiras e perdeu por 1-0. Gol de Vitor Roque aos 49 do segundo tempo. O impedimento foi marcado no campo, mas o VAR revisou e... Uma revisão factual, senhor. Factual, tá? Exata. Factual, o gol. Deu linha sobre linha. O jogador que faz o gol está em posição legal. O gol deve ser anotado, ok? O São Paulo reclamou do gol e o físico Abel Ferreira de uma falta do Alan Franco no Gustavo Gomes. Temperatura e pressão altas. Treinador expulso. O encontro no segundo turno teve ainda mais atrito. O São Paulo reivindicou um pênalti não marcado do Alan do Tapia. Ao cruzamento, o Alan escorrega, gramado, escorrega. E eu acho que ele depois toca no adversário. O tricolor questionou também a cor do cartão dado a Andreas Pereira por um pisão no Marcos Antônio. E também esses dois outros lances envolvendo Gustavo Gomes e o Tapia. Nunca vivi algo igual de escandaloso como hoy. Nunca. Tengo 50 años, 32 años de fútbol. Nunca vi nada igual. Nunca vi nada tan evidente. Não puedo creer lo que passou. Foram erros absolutamente indefensáveis, né? Foram erros que revelaram do árbitro e de toda a arbitragem uma conduta desonesta, e eu sei a responsabilidade que tenho ao dizer isso, e desonesta no seguinte aspecto: desonesta com os atletas, desonesta com a regra, desonesta com as relações que devem existir num jogo desse tamanho. O resultado das colisões foi o afastamento temporário do árbitro Ramon Abate Abel. Na semifinal do Paulista, também no ano passado, o Palmeiras venceu por 1-0 com gol de pênalti do Rafael Veiga, que colocou o Verdão na final. A penalidade máxima foi marcada por uma suposta falta do Arboleda no Tigrinho. E o lance dividiu opiniões. Nas quartas de final da Copa do Brasil de 2023, o São Paulo venceu na ida e na volta. Mesmo assim, teve faísca por causa de um gol anulado do Caleri. Foi gol. Era para ter sido dado o gol. Naquele momento nós faríamos 2-1. No ano anterior, pela mesma competição, mas nas oitavas também deu tricolor. O time teve um pênalti marcado a favor, só que o Verdão entendeu que Caleri estava impedido no momento do lançamento. Há 1 ou 2 anos atrás, ou ano passado, fora de jogo, claro, depois fomos à CBF e as linhas desapareceram, lembram-se? Na física, nada é estático. E logo mais tem um novo experimento desse choque rei eletrizante. Bom, a primeira coisa nesse jogo é que ninguém crie problema para a arbitragem, que vai ser da Daiane Muniz, que é uma árbitra competente, capaz, já mostrou que tem condições de apitar um jogo desse tamanho. Mas para as coisas correrem bem, é lógico que a arbitragem tem que ter um bom trabalho, mas os jogadores não podem ficar incomodando, os treinadores não podem ficar incomodando. Se a turma
ficar resumida a jogar futebol, facilita o trabalho da arbitragem, facilita o trabalho também dos jogadores. Enfim, é preciso colaboração. Esse é um vício muito ruim do futebol brasileiro. Qualquer marcação, fazem uma rodinha no ar, pressionam, reclamam. Tomara que a Daiane Muniz tenha um grande trabalho e que ela não seja o assunto depois do clássico, e sim os jogadores e o que aconteceu durante a partida. Conferir aí os times, a preparação. A gente começa falando do técnico Abel Ferreira. Afinal de contas, ele tem mais um dia para armar o pulo do gato para chegar a mais uma final do Paulista. Neste domingo tem Palmeiras e São Paulo, semifinal do Campeonato Paulista, 8h30 da noite na Arena Barueri. Cresce a expectativa por esse jogão, a reedição da semifinal do Paulistão do ano passado, quando o Palmeiras eliminou o São Paulo com um gol de pênalti. Aliás, um pênalti muito polêmico nesta jogada envolvendo o Vitor Roque e também o Arboleda. Tanto que dias depois, a Federação Paulista de Futebol emitiu uma nota dizendo que a marcação do pênalti acabou sendo equivocada. Expectativa muito grande, né, pelo John Arias. Será que finalmente ele vai começar uma partida pelo Verdão? Lembrando que ele já estreou com a camisa verde, jogou 15 minutos contra o Capivariano e 30 diante do Fluminense. Segunda contratação mais cara da história do Palmeiras, é evidente, né, que todo torcedor do Verdão espera que ele comece jogando. E se isso acontecer, é bem provável que o Maurício perca a posição. Até porque, na partida contra o Fluminense, ele foi o único jogador de ataque do Palmeiras que permaneceu em campo durante todo o tempo. Será o 24º mata-mata da história entre São Paulo e Palmeiras e a vantagem é imensa tricolor. 17 vezes o São Paulo se saiu melhor e apenas 6 vezes a equipe do Palmeiras acabou ou conseguindo o título ou conseguindo a classificação, avançando de fase. Agora uma informação em relação ao Carlos Miguel, goleiro do Palmeiras, que jamais perdeu pelo Verdão como mandante. Lembrando que a Daiane Muniz será a árbitra da partida, né? Aliás, toda a arbitragem será composta por mulheres, ela que vai apitar a sua 5ª partida neste Campeonato Paulista. Esteve envolvida, né, na partida da semana passada entre São Paulo e Bragantino em Bragança Paulista, quando o jogador Gustavo Marques acabou dizendo após a partida, jogador do Bragantino, que um jogo daquele tamanho não deveria ter sido apitado por uma mulher, né? O Palmeiras, que trabalha com a perspectiva de ter o Allianz Parque em uma eventual final, até porque 95% do gramado já está replantado. Isso se a chuva permitir, né? Se a chuva realmente continuar caindo aqui na cidade de São Paulo, vai ser difícil que o Palmeiras tenha o Allianz Parque para jogar uma hipotética final de Campeonato Paulista. E a última informação em relação ao técnico Abel Ferreira e ao jogador Luigi, né? Eles que serão julgados pelo TJD da Federação Paulista de Futebol por conta, né, de coisas que aconteceram no clássico entre Corinthians e Palmeiras, vitória do Palmeiras por 1-0 em Itaquera. A gente lembra que o Abel foi expulso de campo e o Luigi, depois do gol do Flaco Lopes para o Palmeiras, acabou dando uma bolada, né, dando um bico para a arquibancada e acertando um torcedor, melhor dizendo, da equipe do Corinthians. Olha, mesmo que eles sejam punidos, o Abel e o Luigi, não vai acontecer nada, não vão ficar fora do jogo, porque do próximo, se eles chegarem na final, porque tem o tal do efeito suspensivo, faz parte da regra, é assim que funciona. Então a chance do Abel e do Luigi ficarem fora de uma eventual final, se o Palmeiras chegar, é muito difícil. Lembrando que o Palmeiras, o ano passado, decidiu o título com o Corinthians e acabou perdendo, e essa fase do Paulistão vai ser a única, a decisão que nós teremos 2 jogos, um na casa de cada time. E olha, Então é isso, galera. Chegamos mais um fim. Vídeo aqui no canal, espero que tenham gostado. Falar um pouquinho sobre a escalação, né, do Verdão para esse jogo e também falar um pouquinho sobre o mercado da bola do Palmeiras, né. O Palmeiras segue firme aí, né, na questão de reforços, né. Não vai parar de contratar, mas está avisando já aí para o meio do ano, né. O Zenit já colocou já o valor estipulado para a venda de Luiz Henrique, né? Colocou aí de 50 milhões de euros, mas aceita negócios até 40 milhões de euros. Claro que isso pode até abaixar mais, né? Ainda mais se for um desejo do jogador de, né, se juntar aí, né, à academia, né, do Palmeiras. Então, vamos trazer mais notícias para vocês sobre isso, né? E sobre a questão do jogo do Choque Rei. Esse jogo aí tá muito esperado, né? Porque é um jogo que
que o Palmeiras, né, precisa vencer para ir para a final, né? E nos últimos jogos, né, o Palmeiras vem perdendo para o São Paulo em decisões, né? Então, até para quebrar esse tabu aí, né, o Palmeiras precisa manter, né, o time organizado. E tá a pergunta, será que Abel vai colocar John Arias como titular, né? Eu acredito que ele vai começar como um titular, né? Não faz sentido ele não colocar esse jogador tão importante na reserva, ainda mais, né, num jogo tão importante assim, decisivo contra o São Paulo. Ainda mais que ele entrou bem, né? Entrou bem, foi bem, vamos dizer assim, dinâmico na partida, né? Contribuiu bastante. E um jogador de um valor alto, né? Que precisa ser usado ainda mais numa decisão como essa. Mas, torcedor, qual a sua opinião? Comenta a sua opinião pra gente aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder no vídeo, que logo mais vamos trazer mais vídeo para vocês, galera. Agora valeu aí e até o próximo vídeo.